Olá pessoal, aqui é a Vitória Mello e vamos para a nossa aula, cujo assunto é paridade. Toda vez que você ouvir a palavra paridade em termos matemáticos, significa dizer que vamos determinar quando o número é ímpar ou quando o número é par. O que significa dizer que o número é par? Temos duas definições. O número será considerado par se, letra A, ao ser dividido por 2, deixa resto zero. Vamos aqui a alguns exemplos. Exemplo número 1. Se eu tenho 8 e divido por 2, vai dar 4. 4 vezes 2, 8. Para 8, nada. Resto zero, logo 8 é par. Segundo exemplo. Se eu tenho menos 8 e divido por 2, o resultado vai ser menos 4. Porque menos 4 vezes 2 é menos 8. Quanto falta para menos 8? Nada. Resto zero, logo menos 8 é par. Se eu tenho 0 e divido por 2, 0 dividido por 2 vai dar 0. Porque se eu tenho 0 coisas para dividir para duas pessoas, cada pessoa vai receber 0 coisas. E 0 vezes 2 é 0, para 0 nada. Para você que pensou que 0 fosse um número neutro, está enganado. 0 é um número par, pois atende a essa definição. Cada número que atender a essa definição pode ser considerado par. Vamos agora ao quarto e último exemplo. Se temos o número 11 e dividirmos por 2, vai dar 5. 5 vezes 2, 10. Para 11, 1. Esse não atende à definição, porque deixou um resto diferente de 0. Logo, esse 11 não é par. Vamos para a segunda definição. Basta atender a uma delas para poder ser considerado par. Caso você não queira, você não precisa fazer as duas. Tá. Definição B. O número será par se puder ser escrito na forma 2 vezes Q. Esse Q está simbolizando o número inteiro. Para quem não lembra o inteiro, são aqueles números que não são decimais, que são esses, os inteiros, os naturais, 1, 2, 3, por aí vai, e seus inversos aditivos. O inverso aditivo do 1 é o menos 1, o inverso aditivo do 2 é o menos 2, o inverso aditivo do 3 é o menos 3 e por aí vai também. Então, qualquer número que eu conseguir escrever duas vezes o inteiro Q vai ser também poder considerado par. Exemplo número 1. Eu vou usar os mesmos exemplos do item anterior. O número 8. Nós podemos escrever o número 8 como 2 vezes 4. O menos 8. A gente consegue também escrever o número menos 8 como 2 vezes menos 4. O 0. A gente consegue escrevê-lo como 2 vezes 0. E o 11? A gente escreve como 2 vezes 5. 2 e 5, 10, não é 11. Mais um, temos que botar o mais um aqui. Logo, não conseguimos escrever o número 11 como na forma 2Q. 2Q. Logo, ele não pode ser considerado par. Aqui você percebe que todos os números multiplicados por 2 são números inteiros. 4, menos 4 e o 0. Logo, todos esses números atendem à segunda definição de número par. Agora, a gente vai trabalhar o assunto paridade através de resolução de questão. Vamos para a primeira questão. Questão 1. É possível achar 5 números ímpares cuja soma seja 200? Nós vamos analisar essa questão sem precisar resolver conta, através das propriedades que juntos, ao longo da questão, vamos descobrir sobre paridade. Então, vamos lá. A primeira informação que a gente tem é que soma de 5 números ímpares, a gente quer saber se é possível que dê 200. Então, vamos colocar aqui 5 números ímpares para saber se é possível dar 200 essa soma. Lembrando que esses espacinhos aqui todos são preenchidos por quaisquer números ímpares, que é o i de ímpar, certo? A primeira coisa que a gente vai fazer na questão é analisar o que acontece ao somarmos um número ímpar com um número ímpar.
eu vou dar um exemplo e a partir desse exemplo a gente vai generalizar para os demais números, ok? Então vamos lá. Dois números ímpares, 3 mais 7. 3 mais 7 dá 10. 10 é um número par. Logo, a soma de dois ímpares é par. Lembrando que o que vale para a soma vale para a subtração, já que a subtração nada mais é que a soma com o inverso aditivo de um número. O inverso aditivo aqui no caso do 3. Então, 7 mais menos 3 fica 7 menos 3, que é igual a 4. 4 é um número par. Então, daqui a gente pode afirmar que a soma ou subtração de dois números ímpares vai resultar no número par. Aqui pela mesma forma, número par. E a gente não fez nada com esse i, então a gente vai descer aqui. Certo? Segunda coisa que a gente vai fazer é analisar o que acontece quando a gente soma dois números pares. Novamente, vamos dar exemplo e a partir desse exemplo generalizar para os demais números pares. Vamos lá. Se eu tenho 12 e somo 14, meu resultado vai ser 26. 26 é um número par. Lembrando novamente que o que vale para a soma vale para a subtração, já que a subtração é a soma de um número natural com o inverso aditivo. Neste caso aqui, o inverso aditivo do 12. O resultado disso aqui vai ficar 14 menos 12, que é igual a 2. Logo, a gente pode afirmar que a soma ou subtração de dois números pares resulta também no número par. Esse i aqui que a gente não fez nada, a gente vai descer e colocar aqui. A última coisa que a gente tem que analisar é o que acontece quando a gente soma um número par com um número ímpar. Vamos lá. Um número par, 4. Um número ímpar, 5. 4 mais 5 igual a 9. 9 é um número ímpar. Lembrando novamente que o que vale para a soma vale para a subtração. Se a gente tem 5 e soma com o inverso aditivo do 4, a gente fica com 5 mais menos 4, que é 5 menos 4. 5 menos 4 igual a 1. 1 é um número ímpar. Logo, a gente afirma que a soma de um número par com um número ímpar ou subtração vai resultar no número ímpar. Com essa informação, a gente já tem dado o suficiente para poder conseguir responder nossa questão. Qual é a conclusão que a gente tira? Que a soma de 5 números ímpares resulta sempre no número ímpar. Ou seja, aqui a gente também pode generalizar. A soma de ímpares, uma quantidade ímpar de vezes, resulta no número ímpar. O que eu estou dizendo? Aqui a gente tem 5 números ímpares somados. 5, 1, 2, 3, 4, 5 é um número ímpar. Então, a gente está somando números ímpares, uma quantidade ímpar de vezes. Esse resultado sempre será um número ímpar. E aí, ele pergunta, é possível achar que 5 números ímpares seja 200, a soma de 200? E nossa resposta será não, porque 200 é um número par. Então, aqui, portanto, esses 3 pontinhos que eu estou escrevendo aqui significa portanto, não é possível. Uma observação antes de encerrar a questão. Se a gente tem um número ímpar e a gente soma esses números ímpares uma quantidade par de vezes, por exemplo, eu vou somar ímpar 2 vezes. 2 vezes, 2 vezes. Aí vai ser o 3 mais 5, por exemplo, vai dar 8. Uma quantidade par de parcelas ímpares, resultou no número par. Mas se a gente tiver uma quantidade ímpar de parcelas ímpares, nós vamos ter um número ímpar. Questão 2. Sem calcular, determine a paridade do número a seguir.
Ou seja, a gente tem que determinar se o resultado dessa expressão toda aqui é par ou ímpar sem ser através de cálculos. Como é que a gente pode fazer isso? É só lembrar das coisinhas que a gente aprendeu com a aula anterior. Essas coisinhas agora a gente vai chamar de propriedades. Caso vocês não lembrem, eu vou lembrar aqui rapidão, antes da gente começar. Primeira propriedade. Soma ou subtração de dois números pares é par. Vou fazer aqui um exemplo rápido. 2 mais 2, 4. Dois números pares somados dão um número par. Propriedade 2. Soma ou subtração de dois números ímpares é par. Exemplo rapidão. 3 mais 5. Dois ímpares somados que dá 8, que é o número par. Propriedade 3. Soma ou subtração de um número ímpar com um número par resulta no número ímpar. Vamos lá, outro exemplo rápido. 3 mais 2 igual a 5. Soma de um ímpar com par é um número ímpar. E é isso que essa propriedade está falando. Quarta propriedade que a gente viu no exemplo anterior. Se somarmos um número ímpar uma quantidade ímpar de vezes, o resultado será ímpar. O que essa propriedade está falando? Se a gente somar uma quantidade ímpar, vou botar aqui 3, que 3 é um número ímpar, uma quantidade ímpar de vezes, números ímpares, bota aqui 3, 1, 5. O resultado vai ser 9, que é também um número ímpar. E é basicamente isso que essa propriedade está dizendo. A gente tem 3 parcelas, 3 é um número ímpar, 3 parcelas com números ímpares. Ou seja, a parcela ímpar de número ímpar resulta no ímpar. Agora eu vou introduzir umas duas novas propriedades, que a gente vai precisar bastante para poder resolver essa questão assim com tranquilidade, beleza? Vamos lá. O produto de um número par por um qualquer outro número inteiro é par. Então vamos lá, vou testar. A gente tem um número aqui, 3, 5, 7. 5 vezes 7, 35. 35 vezes 3, 105. Tá. Agora a gente adicionou um número par. Aí fica 2 vezes 105. Isso aqui eu também posso escrever como se fosse 2 vezes Q. Q pertencem aos inteiros? Pertence. Então, por definição, isso aqui já é um número par. Ou então, através das contas. 2 vezes 105 igual a 210, que é um número par. E a sexta e última propriedade é a seguinte. O produto de ímpares sempre será ímpar. Vamos testar? 3 vezes 3, 9. Que eu posso escrever também como se fosse 3 ao quadrado. Tá, e se eu tiver parcelas ímpares, vai dar a mesma coisa? Vamos testar? 3 ao cubo, que é igual a 3 vezes 3 vezes 3. Que é igual a 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Deu ímpar também. Então, a gente conclui que o produto de números ímpares sempre será ímpar. E essas são as propriedades suficientes para a gente poder conseguir resolver a questão. Aqui, a gente já tem logo uma subtração de números ímpares, que a gente acabou de ver que resulta no número par. Um número par multiplicado, independente da quantidade de vezes, será um número par. Aqui foi 4, então par, um número par de vezes, também será par. Assim como se fosse ímpar também seria par, esse número daqui de cima. Agora daqui. Uma subtração de um número ímpar por um número par. A gente já sabe que isso aqui vai dar número ímpar. Então, a gente tem o número ímpar elevado à terceira potência. A gente viu na propriedade, se não me engano foi o número 6, que o produto de ímpares sempre será ímpar. Então, isso aqui será ímpar. Aqui a gente tem que somar. E aqui ainda tem 1 vezes 7. Numa expressão, vocês sabem que a gente sempre começa a resolver pela multiplicação ou divisão. Então, vamos lá. 7 vezes um número par, ou seja, um número par vezes qualquer coisa, sempre será um número par.
E um par mais um ímpar, a gente também sabe que vai dar um número ímpar. Logo, a paridade dessa questão, a gente, sem conta, afirma que é ímpar. E é isso, pessoal. Beijo. Espero que tenham gostado.